Olá, tudo bem com vocês? Vereador Ricardo Teixeira, o pai da faixa azul. Hoje nós vamos falar de faixa azul também. Estou até com a abadá da faixa azul, mas nós vamos falar com um amigo de muitos anos, amigo aqui da Câmara Municipal de São Paulo, que foi vereador pela cidade durante 8 anos. É o meu amigo Aníbal de Freitas, é engenheiro como eu, funcionário da Prefeitura de São Paulo também como eu. E hoje veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a eleição que está chegando. Aníbal, muito obrigado por você estar aqui e vamos conversar com o povo do podcast do Ricardo Teixeira. Opa, bacana. Bom dia, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui, quando vem... Podcast qualquer horário. Qualquer horário. Assiste. Mas eu quero agradecer, não ser agradecido. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, principalmente com você, que é meu amigo, meu parceiro, colega vereador, e sabemos o quanto é difícil a vereança, quanto é difícil o servir. Então estamos aqui para a gente bater um papo, quem sabe relembrar algumas coisas. Vamos lá, e vamos claro. Lá, vamos para a luta. Aqui assim, ó, eu conheci o Anibinha lá no governo José Serra, quando o Serra foi prefeito. Naquela época, eu era o chefe de gabinete da Secretaria de Subprefeituras e a gente administrou o maior programa de recapeamento da cidade. Mas nós pegamos a prefeitura naquela época, que vinha do governo Marta Suplicy, que não pagou, por 3 ou 4 meses, no final do governo dela, não paga as empreiteiras, não paga o serviço. Então a gente pegou a cidade esburacada, suja, bueira entupida, e a gente entra num período de chuva, né, começo de janeiro. E o Aníbal de Freitas, ele foi ser o subprefeito lá da subprefeitura do Jaçanã, Tremembé. E a gente se aproxima nessa época, né, que ele assume lá a subprefeitura, eu aqui a chefia de gabinete, ele como engenheiro e eu também, e a gente foi com esse olho clínico e de tentativa e erro, porque dinheiro a gente não tinha, para resolver os principais problemas lá daquela subprefeitura, daquele canto da cidade. E essa amizade vai até hoje, quase 20 anos. É por aí que começou, né? Exatamente. Inclusive, a minha indicação para ser subprefeito de Jaçanã devo muito a você. Ajudamos também um pouco, ajudamos. O chefe de gabinete e também amigo dos engenheiros da prefeitura. Isso foi muito bacana no primeiro momento. Aí me tornei até subprefeito de Santana, Tucuruvi. Aí eu fui para o Jaçanã efetivamente. E ali onde nós executamos um dos maiores programas de pavimentação de São Paulo. Num período de 1 ano e meio a 2, nós asfaltamos mais de 200 ruas. 200 ruas. E não é recapeamento, né? Só para explicar. A rua de terra, que nós fizemos o asfalto definitivo, que até hoje existe. Olha, é inacreditável. Está melhor que esses asfaltos novos que estão por aí. Porque fizemos um acordo com a usina de asfalto. O Ricardo nos ajudou muito nisso daí, até lembro o Walter Rocha, que era Valtinho, que era da usina de asfalto. E eu fazia reuniões com a população à noite, todo mundo queria o asfalto, porque era terra. Na chuva era erosões, barro, no sol, poeira. É uma coisa terrível. E nós nos sensibilizamos, pedi para o Ricardo me ajudar nessa parada, nesse enfrentamento desse problema, e só tivemos o sim. E por aí nós fomos fazer. Sem contratos de empresas, sem contratos. Valeu o fio do bigode, né, Aníbal? O pessoal fazia uma parceria, os moradores executavam guias e sarjetas e nós fazíamos o asfalto. E asfalto decente, com vibra acabadora, um bom acabamento. Foi fantástico, Ricardo. A cidade lá deve muito a você. A cidade mudou muito, né? Hoje, nós estamos falando de coisa aqui que vem lá de 2004, 2005, né? 20 anos atrás. Quando eu digo que a cidade mudou, a cabeça das pessoas mudaram. Eu sempre digo isso aqui, o egoísmo aumentou demais, né? Eu acredito que seja também um pouco da internet. A internet deixa as pessoas muito individualistas. Mas o que nós estamos falando aqui era uma parceria do município com as empresas privadas e com as pessoas que moravam naquelas ruas, que eram ruas de terra. Hoje é difícil você achar rua de terra em São Paulo, é difícil, a maioria delas já estão aí com algum tipo de acabamento. E nós fizemos essa parceria muito em cima
do que o Aníbal conhecia das pessoas lá, porque o nome dele era muito importante, ele como engenheiro da prefeitura, sabia dos problemas, tinha entrada naquelas comunidades, e a gente como engenheiro, sabendo da necessidade, a gente foi para cima e fez muita coisa. Repete só o número de ruas que nós fizemos, só ali naquele cantinho do Jaçanã em 2 anos, quantas ruas? Mais de 200 ruas. Outro dia eu contei aqui, ó, ele fez lá no Jaçanã 200 ruas. Nessa mesma época, em outra subprefeitura, só vou dar um exemplo, lá na subprefeitura do Itaim Paulista, nós fizemos 80 lá, mais 200 aqui. Porque eu estou lembrando de cabeça. Por isso que eu falo que a cidade mudou muito, né? As leis também mudaram, as regras também mudaram, a coisa ficou mais chata, mais burocrática. E a população sente um pouco disso. Lógico que depois a máquina entra no lugar, a informatização veio também para ajudar, mas eu digo, não era aquele jargão do futebol, era muito no bico da chuteira, né? Era no coração, no sangue, e as coisas aconteciam, e muita coisa da cidade mudou por causa do engenheiro Aníbal de Freitas, por causa do engenheiro Ricardo Teixeira, mas tem que lembrar também o Walter Feldman, meu amigo, irmão querido, que era o secretário à época, médico, que deixava a gente, os engenheiros tocar a secretaria. Lá, Nibinho, é uma secretaria muito de engenheiro mesmo, né? Sim, sim. E é interessante, você falou, foi muito feliz na sua fala, quando você falou que nós fizemos com aquela vontade, nós não tínhamos emendas parlamentares, não existia naquela isso, não existia. É por isso que nós uníamos a população. Assim. Aí asfaltamos aquilo e tirou a placa. Eu passei por acaso, acho que uns 10 dias depois, o senhor estava lá. Então eu falei, e as placas? Vendeu aí? Deu tudo certo? O quê? Agora que tá bom isso aqui, eu vou vender o lugar? Nada, eu vou ficar aqui. Então, nós resgatamos a dignidade das pessoas. É uma coisa muito gostosa. E isso nos motiva muito. Nós somos motivados, o Ricardo é motivado a isso. E pode falar do Código Tremembé? Falo já, mas assim, é gostoso isso, ele vai falar do Código Tremembé também, porque o Código Tremembé mexe um pouco com toda aquela região. Até hoje você vê a obra, só andar de drone, eu pegar a imagem aérea, que você vê quanto a gente mudou com o Código Tremembé. Mas eu queria pegar essa parte e falar assim, ó, como a gente muda a vida da cidade, como a gente muda a vida das pessoas. Olha, o exemplo, estava para alugar, tá, para vender, a gente faz o asfalto e aí a pessoa desiste de mudar. A vida muda, as pessoas se sentem valorizadas, elas se sentem um ser humano respeitado pelo poder público. Ela vivia numa rua de terra e antes de asfaltar também vem a água, vem o esgoto, vem a iluminação, tudo que a gente também fazia, né? Tem coisa que era do governo do estado, com a Sabesp, as próprias galerias da prefeitura, então a gente vem fazendo e vem mudando a cara da cidade. A engenharia da cidade, eu me orgulho de ser funcionário da Companhia de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de São Paulo, e passei por várias secretarias, mas com esse olhar de engenheiro para fazer as coisas acontecer. São Paulo não é por acaso que ela é amada pela maioria da população. A maioria da população, quando responde uma pergunta da Datafolha, por exemplo, se você quer mudar da cidade de São Paulo, a maioria diz que não. E quando você pega uma nota para a cidade, ela é sempre ali acima de 7. Ou seja, a população está satisfeita. Mas nós da engenharia sabemos o quanto fizemos para a cidade chegar até esse ponto. Mas ele quer falar do Código Tremembé, que foi outro desafio. Conta lá, Nibinha. Bom, essa foi a maior, ainda é a maior obra da Norte 1. Quer dizer, de Santana para cá, a maior obra. Explica para o que é Norte 1, que é engenheiro divide a cidade, né? Norte 1 pega o quê, por exemplo? A gente vem de Vila Maria, Vila Sabrina, Jaçanã, Tucuruvi, Santana e Mandaqui. Até Casa Verde, desde o extremo da Vila Maria até a Casa Verde, a gente... Pedacinho. Denominamos Norte 1. Casa Verde até Perus, Norte 2. É isso daí. Então, uma das maiores, a maior obra foi o Córrego Tremembé, que até hoje tem algumas coisas para terminar. Não conseguiu terminar porque ele é muito grande, muito grande.
Então, mas só que era uma obra que o povo esperava isso há anos, 30 anos, vamos falar 40 anos, a canalização disso. Nós tínhamos muito problema de enchente naquela região, na bacia do Tremembé. Aí o que aconteceu? Aproveitamos nós que estávamos lá, num momento que uma rua que estava sendo margeada, Fredo Ávila, simplesmente a rua caiu, desmoronou, a rua veio para baixo, ficou só as casas, quer dizer, a coisa estava feia. Falei com o Ricardo, por favor, vamos atender isso, nós precisamos começar essa obra do Tremembé. Aí ele foi conversar com o prefeito e com o secretário Walter Feldman. José Serra e Walter Feldman, os que mandavam na gente, prefeito, né? Eram os nossos chefes. Aí o que aconteceu? Olha que coisa. Ele, Aníbal, quarta-feira nós vamos lá e eles vão pegar um helicóptero, nós vamos mostrar o problema para eles. Ótimo, legal. Então, só que eu não contava que aquela rua estava um barro, que era meia rua que já estava caindo. Eu e o Ricardo amassando barro. É engenheiro nato. Pé de fábrica, chão de fábrica, na rua. No chão, no barro, e o prefeito lá em cima, com o Walter Feldman no helicóptero, e nós lá embaixo, com água até a cintura. Acho que eles ficaram com dó da gente, falando, não, vamos fazer isso. Olha, eu não vou entregar, mas a Ana Paula está do outro lado ali das câmeras, está rindo, porque ela estava lá também. Porque ela estava junto lá com o Perosa, que fazia parte do córrego passar por ele, e ela estava lá com medo. Ela lembra, está dando risada, porque ela lembra disso tudo que nós estamos passando. Olha, porque eu perdi um sapato, né? Mas tudo bem. Porque gruda, e saiu e aí você não pega mais. Mas foi muito bacana. Por quê? Porque aí sensibilizou, logicamente não por nós, mas pela população toda, o problema seríssimo que é ali, e o prefeito resolveu fazer uma obra emergencial e fizemos os primeiros 800 metros do córrego Tremembé, em regime emergencial, porque realmente a coisa estava feia. E foi daí o início da canalização. Depois dos 800 metros, foram mais 3 quilômetros, depois mais 5, até completar todo o córrego Tremembé. E isso daí, Ricardo, deve-se a você. Porque a nós, se você não é só eu. Louro só na minha cabeça não pode, é nós. Né? Mas não é, eu tenho que falar, porque ninguém acredita nisso. Ninguém fala, como um cara vai fazer isso? Simplesmente uma conversa, uma pessoa que tem o contato com o prefeito, com o secretário, porque muita gente fala, pede isso, pede aquilo, faz abaixo-assinado com 10 mil assinaturas, não adianta nada. Agora, eu falei com uma pessoa, essa pessoa falou com o secretário e com o prefeito e resolvemos os problemas. Se eu falasse direto, Ricardo, não ia acontecer nada. Eu vou pegar. Não ia acontecer, não adianta. Eu não sou de fazer média ou puxar saco com ninguém. Eu vou porque a gente tem que falar a verdade. Pegar uma parte aqui do Aníbal, assim, essa característica minha que ele está falando, de ser insistente, de ser persistente, de não desistir, é um pouco disso que aconteceu com a faixa azul. O prefeito Kassab fez um teste de faixa exclusiva para motocicleta. Ele fez na Liberdade, na Vergueiro e na Sumaré. Ele fez do lado esquerdo, entre a última faixa e o canteiro central. Era um lugar seguro, teoricamente não tinha nenhuma intervenção com os carros, a moto atravessava a pista, andava ali e deu tudo certo, moto e carro. Porém, nós tivemos naquela época um aumento de 670% de atropelamento entre moto e pedestre. Por isso, então, na época, o Senatran, Contran, CET desistiram do teste e enterraram a tal da faixa exclusiva para motocicleta. Aí entra o Ricardo Teixeira, secretário de Transportes agora do governo Bruno Ricardo Nunes, que retoma esse projeto e fala assim, vamos sinalizar aonde a moto anda? Quando eu falei isso, ninguém queria me ouvir. O prefeito fala, você é louco, já mataram gente, o Kassab já fez isso, Senatran. O ministro de Infraestrutura, o Tarcísio, ajudou muita gente, porque ele acreditou no projeto. Na época o Senatran acreditou no projeto. Todos tinham medo e falavam assim, tá bom, vamos fazer um teste de 1 ano. E nós começamos pela 23 de maio, sinalizando entre a faixa 1 e 2, que é onde eles andam. Ou seja, não vamos inventar roda, eles vão andar
aonde eles normalmente estão acostumados a andar, a gente só vai sinalizar. Essa persistência do Ricardo Teixeira, que fez várias reuniões com o prefeito Ricardo Nunes, que foi a Brasília com o ministro, com o secretário, para fazer o convencimento e para brigar, sabe o que aconteceu hoje, quase 3 anos depois? Na faixa azul, 0 mortes, 0 Anibinha, 0. E infelizmente eles continuam morrendo fora da faixa azul e eles vão brigar para que isso também retome. Mas a faixa azul é um projeto como você está falando. Tem que conhecer gente, tem que ser persistente, tem que ser teimoso, tem que acreditar no que você está falando para conquistar coisas para a cidade. E é isso que a gente está feliz, quase 20 anos de mandato de vereador e dando esse retorno para a cidade de São Paulo. Agora eu quero entrar no Anibinha político, né? Que já falou muito de engenharia aqui, já falou muito de engenharia. Eu quero entrar no Anibinha político. O Aníbal de Freitas foi vereador 8 anos da Câmara Municipal de São Paulo. E agora ele resolve me apoiar. Então eu quero saber dele, primeiro, por que ele não é candidato? Segundo, por que ele resolveu me apoiar? Agora é você que tem que contar lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Não, você sabe, e quero que todos os amigos saibam também, eu gosto muito do Executivo, gosto. Fui para o Legislativo por vários motivos, a coisa toda, mas eu gosto do Executivo. E eu aprendi também a gostar lá das pessoas, das coisas do Legislativo. Isso é muito bom. Mas como eu achei que era melhor eu dar uma parada, não ir mais nessa sequência aí de Legislativo, eu resolvi, e gostando da Câmara, do pessoal da Câmara, eu pensei, eu vou ajudar alguém que seja um bom vereador, um bom parceiro, um bom amigo, uma pessoa que tenha vontade, que tenha vocação do servir, isso é muito importante. Aí falei para o Ricardo, eu quero te apoiar, eu quero te ajudar, porque você me representa. É esse que é o grande tchan da coisa. Porque você tem vontade, você gosta. Não é que nem tem pessoas que querem ser vereador por ser vereador, para ter um título, ou para ter o saláriozinho ali, qualquer coisa. Não é assim. Nós precisamos ter muito cuidado ao votar em alguém. Nós precisamos votar em pessoas que tenham competência, que tenha capacidade de administrar, que conheça a cidade de São Paulo, que conheça a Câmara Municipal e que conheçam as pessoas. É muito importante isso. E tudo isso está em você, Ricardo. E não estou fazendo média, não preciso fazer média com você, que você já é meu amigo de graça. Vamos continuar amigo independente da política. Vamos continuar isso, como sempre. E o quê? Quero que vocês ajudem o Ricardo.